Muito bem, 8 horas e 58 minutos e a gente volta, né, com o nosso programa. E agora, como a vinheta anunciou, né, nós vamos para o nosso momento de entrevista aqui na nossa programação, né? Lembrando a todos que estamos ao vivo a partir de agora via Facebook do Jornal Informativo do Vale. E para você que quiser fazer a sua pergunta, tem alguma dúvida, né, a respeito do tema que nós vamos abordar aqui, você pode fazer, né? Pode participar aí via Facebook, né? Lembrando que hoje estamos com uma programação toda especial em função aí do Dia das Mães, né? Para vocês aí que estão acompanhando a nossa programação, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Deixa eu só conectar aqui para a gente dar início aqui à nossa conversa com o Dr. Vinícius, né? O Dr. Vinícius está aqui, segunda vez que ele vem participar do nosso programa, e hoje para falar de um assunto que talvez para você que nunca ouviu pode ser novidade, né? Mas a gente trouxe justamente pela curiosidade do tema, né, doutor? Doutor Vinícius, seja bem-vindo, né? Bom dia, né? Estamos ao vivo via Rádio Informativo do Vale para todo o Brasil, né? E também ao vivo via Facebook a partir deste momento. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade que está me dando de vir mais uma vez aqui conversar, falar sobre um tema. Mês passado teve o Dia do Índio e é importante saber, né? Temos bastante uma comunidade indígena aqui em Lajeado, dos Caigangue, e acredito que seja isso. É algo que possa ser debatido, conversado. Faz bastante parte da comunidade em si para aprender sobre isso. Que bacana. O nosso tema hoje, gente, é a previdência indígena, né? E o Dr. Vinícius vai explicar um pouquinho para a gente sobre como se dá, né, essa situação. E também o doutor preparou para a gente algumas informações a respeito do assunto da semana, né? Esse assunto explodiu aí essa semana e o doutor vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Que é a tão esperada e tá tão comentada aí, que é a revisão do FGTS. Então, o doutor vai passar algumas orientações aqui também do que você pode pensar ou fazer, né, neste momento em que o Supremo Tribunal Federal ainda está decidindo sobre essa situação, né? Então, nós começamos, né, doutor, falando justamente sobre esse tema, né, a previdência indígena. Como que se dá essa situação, né? Como que os índios têm direito a essa previdência, né? O fator trabalhista deles, como é que se dá nesse sentido? Ou é por direito mesmo? Os indígenas são cidadãos brasileiros, como todos os brasileiros residentes no Brasil ou não. Eles são trabalhadores, têm direitos previdenciários como qualquer um, inclusive a aposentadoria, né? Uma coisa que a gente precisa ver é que os povos indígenas estão desaparecendo. Assim, eu trouxe uns dados do IBGE que a população indígena brasileira são de 817 mil indígenas no Brasil inteiro, e dos quais 502 vivem em zona rural e 315 mil habitam em zonas urbanas. Então está bem separado, quase a metade vive em zona urbana. O censo que foi realizado revelou também que a população indígena está em todos os estados brasileiros e cerca de 305 diferentes etnias e 274 línguas indígenas. É bastante difundido, né? Uma coisa bem separada. Sem dúvida, os povos indígenas compõem uma origem no nosso país e são ricos em manter a cultura e tradições locais. Todavia, muitos não sabem que essas atividades indígenas geram direitos previdenciários. O que eu posso falar sobre enquadramento na Previdência Social? O que a lei diz sobre isso? Os povos indígenas são enquadrados como segurados especiais, ou seja, eles são basicamente como se fossem agricultores. Eles vivem de artesanato e por isso eles se enquadram na mesma dos agricultores. A Lei 8.213 fala assim, que a pessoa física residente em imóvel rural em aglomeramento urbano ou rural, próximo a eles individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros na condição de produtor,
agropecuário, seringueiro, extrativista vegetal, pescador artesanal, o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade a ele equiparado. Essa é a conceituação de segurado especial. Ainda na normativa interna do INSS de 2015, enquadra o índio como segurado especial, o artesão que utiliza matéria-prima proveniente de extrativismo vegetal, independentemente do local onde reside ou ser sua atividade. Ou seja, o agricultor vive em zona rural. O índio, independentemente de zona rural ou não, ele se enquadra como segurado especial e é amparado pela legislação previdenciária. Daí aqui fala sobre um pouco que é em muitas regiões, se vocês pararem e prestarem atenção, os índios eles fabricam balaios e cestos a partir de matéria vegetal, da coleta deles. E essa atividade que eles comercializam é enquadrada, segundo a Previdência Social, como segurado especial. Além disso, definições próprias do FUNAI, como indígenas aldeado ou não, independem, são irrelevantes para ser enquadrado como segurado especial. Não precisa morar em aldeia, no caso, né? É simplesmente ser indígena, estar cadastrado lá na FUNAI e ter esse regime de economia familiar, produção artesanal e comercialização. Até para fazer um parênteses, né, doutor? Tem muitas pessoas que imaginam que o índio é só aquele que vive lá no meio do mato. Exato. E não é. É. Nós temos muitos bairros que foram formados em função da presença de índios morando na zona urbana, né, da cidade. Até porque, conforme a civilização colonial de antigamente foi crescendo, foi tomando espaço dos indígenas e eles foram se marginalizando, né? Foi perdendo a terra. Como eu disse no início, imagina quantos índios devia ter no início, agora no máximo não chega a ter 1 milhão, que é menos de 1% da população brasileira. Então, exatamente. É meio um pensamento fechado, achar que o índio é aquele que mora dentro de uma oca e pronto. Não, indígena é toda uma população que teve que se adaptar como nós, né? O indígena, ele também gosta de conforto, gosta da tecnologia. Às vezes tu vê um índio assim, mexendo no celular e ele não é indígena coisa nenhuma. Tá errado. É indígena. Ninguém para no tempo. Ainda falando sobre a legislação dos segurados especiais e dos indígenas, o que não se enquadra como segurado especial é quando o indígena ele trabalha como de carteira assinada, ou autônomo ou doméstico, sim, ou servidor público. Esses são os casos que ele não é enquadrado como segurado especial, aí é enquadrado como qualquer outro trabalhador. Daí tem os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador de forma isonômica. Mudando um pouco de assunto, aí os benefícios dos indígenas. Falando para a parte do que eles podem receber. Aí eu trouxe aqui uns dados que o indígena ele se aposenta como um trabalhador rural, ou seja, ele tem por idade, dos 60 anos homens e 55 mulheres, tem aquele progresso de 5 anos, que a aposentadoria normal não tem. E ele tem que ter pelo menos 15 anos de atividade de trabalho. No caso, seria a produção de balaio, de cestos, de... 15 anos na ativa. 15 anos na ativa, exato. Uhum. É a idade e 15 anos na ativa. Teoricamente, ele se aposentadoria, então o homem ele geraria esse sentido de aposentado com 75 anos? Não, é 15 anos... 60 de idade, 15 de... Isso, não muito se bem. soma. Tá. É 15 anos na idade ativa dele. Normalmente se consegue, né? Dos 16 para cima, eles já podem começar a trabalhar na segunda legislação previdenciária. Nesse meio tempo, bate os 15 anos de carência. Aí é só esperar a idade e se aposentar. E a comprovação deles, nesse sentido, se dá só em função do cadastro como trabalhador pela FUNAI e pelos órgãos competentes. Isso, tem aqui mais pra frente eu vou falar sobre a documentação que
que o indígena precisa para conseguir a aposentadoria deles. Mas basicamente é isso. Na FUNAI, todo indígena tem registro na FUNAI, tem todos os dados cadastrais e tem os documentos específicos, né? Além da aposentadoria por idade rural, que o indígena tem direito, ele tem direito aos outros benefícios previdenciários, que é a aposentadoria por invalidez, caso o indígena sofra algum acidente ou alguma doença que o incapacite, ele pode se aposentar por invalidez e receber o benefício, ficar amparado pela Previdência Social. Se, nesse caso, o indígena que tem aposentadoria por invalidez necessitar de auxílios de terceiros, de forma integral, se for uma doença muito incapacitante, que não consegue fazer nada sem ajuda, ele ainda tem um acréscimo de 25% nessa aposentadoria. O auxílio doença é um outro benefício que ele pode receber, que também é um benefício que o indígena precisa ter incapacidade absoluta, mas é de forma temporária, né? A partir de 15 dias de afastamento das atividades, recebe direito ao benefício de auxílio-doença. O indígena também tem direito a receber o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é uma forma de indenização após receber um auxílio-doença acidentário. No caso, o indígena ele se acidenta e fica um tempo sem exercer as atividades. Quando ele volta, se esse acidente causou alguma sequela, que ele não consiga mais trabalhar da mesma forma que trabalhava, ele tem o direito de indenização de auxílio-acidente. Ele tem mais esforço para continuar exercendo as atividades e por isso ele tem esse amparo de indenização. O indígena também pode receber o salário maternidade, no caso as indígenas mulheres. O salário maternidade ele é um benefício quando a indígena engravida, né, que pode ser de 120 dias e pode ser requerido 28 dias antes do parto. A pensão por morte é um outro benefício que os dependentes do indígena têm direito. Caso ocorra algum falecimento do indígena, os dependentes, mulher, cônjuge, companheira ou dependentes menores de 21 anos ou acima de 21 anos inválidos, conseguem receber a pensão por morte na mesma proporção da aposentadoria que ele teria direito. Também outro benefício que é amparado para os indígenas são o auxílio reclusão. Caso cometa algum crime que seja recolhido a um presídio, de forma regime fechado, aí tem direito a esse auxílio reclusão. Também tem os benefícios assistenciais, né, que é o BPC LOAS, que são para indígenas com idade avançada ou que têm algum tipo de deficiência. E os programas de Bolsa Família é outro benefício que pode ser atendido aos indígenas. Então, assim, em resumo, os indígenas têm direito a um leque de benefícios previdenciários que talvez as pessoas não saibam. Talvez até eles não saibam, né? É importante falar sobre isso porque muitas vezes eles não estão a par dos direitos que têm. E tem bastante direitos referente à Previdência Social. Exatamente. Justamente, como o doutor colocava, é praticamente um cidadão comum, como todos os outros. A única diferença é que ele tem a classificação como índio, né, em função da sua ancestralidade ou até da família, né? E aí nós chegamos no momento em que há a situação de como, né, ter acesso a esses benefícios todos, né? Sim. Uma coisinha que eu gostaria de falar também é sobre o salário maternidade da mulher indígena, que na legislação fala sobre menores de 16 anos não teria direito. Mas como é uma cultura diferente, as mulheres indígenas elas podem ter filho muito cedo, antes dos 16 anos. E o STJ já deixou claro que ela tem direito mesmo com menos de 16 anos, porque a legislação não é para prejudicar o trabalhador, no caso, só para
acrescentar. Então, essa limitação de 16 anos, o STJ decidiu que não é válida, e a mulher, mesmo que tenha filho antes dos 16 anos, tem direito ao salário maternidade. E então é isso. Tinha falado sobre como provar, como conseguir essa documentação. Daqui a pouco as pessoas estão pensando assim, tá, mas eles não têm o benefício de carteira assinada, não tem que comprovar e uma série de coisas, né? Então, como eles conseguem ter acesso a essas situações? Até mesmo para os próprios indígenas que neste momento devem estar nos ouvindo, essa grande aldeia que nós temos aqui em Bom Retiro do Sul, né? Ali no acesso a Bom Retiro, pessoal que está sempre conectado e ligado, né? O pessoal é muito atuante ali, embora as pessoas achem que a população indígena só faça filtro do sonho, só faça cesto, né? E não, eles são pessoas bem inteligentes, são conectados. Temos pessoas dentro da área indígena que são formados, né? E Sim. trabalhando atualmente, assim, nos meios convencionais como todo mundo, né? Então, daqui a pouco não sabem e não conhecem esses direitos todos, como o doutor tinha comentado. Sim, então, a condição de segurado especial dos índios são comprovada por meio de uma certidão fornecida pela FUNAI. Ela está contida no artigo 19 do Decreto 3.048, que é o que regula a Previdência Social no Brasil. Dentro dessa certidão, tem que ter a identificação da identidade de seu emitente, que seria, no caso, a própria FUNAI. A indicação e qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença. No caso, na certidão teria que ter esses requisitos. Uma identificação, a qualificação e a categoria de produtor e qual pertença. Documentos de informações que tenham servido de base para a sua emissão também são documentos importantes. Dados relativos ao período e à informação de exercício de atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. Além de declaração fornecida pela FUNAI, deverão ser apresentados a carteira de identidade, CPF do indígena, o registro administrativo de indígena. Todo indígena tem um registro administrativo, né? Dentro da FUNAI, eles têm a carteira de identidade deles, específica. Certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, lá consta profissão, indígena, etnia, ancestralidade. E destaca-se que é necessário apresentar o documento que não é necessário apresentar o documento da terra, que normalmente o indígena não tem esses contratos de terra, de coisa. Eles simplesmente vivem na terra, mas eles não são proprietários. Normalmente as aldeias, os lugares onde os indígenas estão, são da União, né? São um terreno da União, onde os indígenas ficam apropriados. Por outro lado, também é difícil de apresentar esse documento porque eles não têm talão de produtor, não precisa ser um documento ano a ano. A certidão de FUNAI dizendo que tem X anos é o suficiente. É diferente do agricultor, que tem que apresentar um documento ano a ano para poder dizer: esse ano sou agricultor, esse ano sou agricultor, esse ano sou agricultor. Já o indígena é algo mais amplo, não tem essa restrição. Para fins previdenciários, a necessidade de comprovação documental das atividades deve ser minimizada diante da dificuldade por obtenção de provas materiais. Trata-se de interpretação teleológica, efetivando a proteção social e a autodeterminação dos povos indígenas. Em resumo, quanto mais simplório for a apresentação de documento, menos necessidade, menos burocratização, melhor. Porque os indígenas provavelmente não vão ter muitas provas além da certidão da FUNAI e deles serem eles, né? É isso que... O fato do que o doutor comentou, deles serem eles já é o suficiente, né? A prova é irredutível. É verdade. Muito bem, antes de nós entrarmos no próximo assunto, né, que é a questão da revisão do FGTS, o doutor vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu quero agradecer as pessoas que estão participando com a gente aí via Facebook, né? Obrigado pela participação, pessoas que estão entrando aí, né, visualizando o nosso bate-papo aqui com o Dr. Vinícius, né? Para você que nos acompanha também via Rádio Informativo do Vale, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua sintonia.
Enquanto o doutor toma uma água ali, dá uma respirada, eu quero lembrar você que hoje à tarde, às 16 horas, nós vamos estar aqui no programa Conexão Informativo fazendo o sorteio da torta da promoção do Dia das Mães, né, da padaria e confeitaria Saborita, uma parceria juntamente com o jornal e a rádio informativo do Vale. Lembrando também que hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de fim de imbatível nas lojas Sertel. Venha para Sertel e confira as super promoções que preparamos para ti e para tua família. Fim de imbatível nas lojas Sertel, presentes que dizem eu te amo. Smartphone K22 Titan LG por R$ 799 à vista ou R$ 79,90 mensais. Ou ainda um incrível forno elétrico Best 48 litros por somente R$ 429 à vista ou R$ 42,90 mensais. Dia das Mães é nas lojas Sertel. Sertel, fazer juntos é cuidar de todos. Lembrando que estamos falando aqui sobre o assunto Previdência Indígena e agora nós vamos para o assunto revisão e restituição do FGTS. Esse assunto que o Supremo Tribunal Federal está analisando, né? E que teoricamente entra na pauta para o julgamento agora no dia 13, né? E eu gostaria que o Dr. Vinícius falasse um pouquinho para a gente o que é essa revisão, né, do FGTS, por que está sendo tão comentado, né? Você já deve ter talvez procurado aí nas redes sociais, procurado também no YouTube, tem milhões de vídeos falando já sobre isso, né, doutor? Uma coisa que não é de agora, né? Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu por trazer em pauta esse assunto, uma vez que já começa a preocupar, né? E aí o doutor Vinícius vai colocar para a gente aí o que é essa revisão, né? Por que está se pensando nisso neste momento? Então, assim, inegavelmente é um dos assuntos do momento, né? A revisão do FGTS. Várias pessoas me procuraram e queriam saber os esclarecimentos, o que está acontecendo, como é que vai ser, o que vai dar. Aí por isso, conforme toda essa movimentação, é por conta da pauta que o STF colocou para o dia 13/5 da ação direta de inconstitucionalidade 5.090. Nela vai se discutir se o FGTS tem direito à revisão através dos índices que a TR é inconstitucional. Aí vamos explicar um pouco sobre o que é o FGTS, né? Porque talvez muita gente conheça a sigla, mas não sabe o que significa. Primeiramente, precisa saber que se chama Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É uma reserva financeira do trabalhador que é depositada mensalmente pelo empregador, numa conta onde o trabalhador não consegue sacar de livre e espontânea vontade, né? Tem que ter ou demitido sem justa causa ou algum decreto presidencial que libere esses valores. Como é uma poupança forçada, o que se pode ter feito para manter o valor econômico é a atualização monetária dela. Então, tem os índices que são usados para manter o valor de compra do que está lá sendo guardado pela Caixa. O problema é que esses índices eles não acompanham a inflação. Então, a gente está em um momento de instabilidade financeira, né? Tudo que está acontecendo, há mais tempo já está acontecendo isso. A inflação vai aumentando e a atualização não consegue seguir. Então, o que tu conseguiria comprar com o FGTS de 10 anos atrás, o mesmo valor agora, compraria bem menos. O FGTS ele é uma taxa que são atualizadas por duas taxas. A primeira é juros de 3% ao ano, que está na Lei 8.036 de 90, e a segunda é a correção monetária. Essa segunda correção monetária é pela taxa referencial, que é regido pela Lei 8.177 de 1991. Sobre os juros, não vai ser discutido agora no STF. Os juros de 3%, ele acompanha a inflação. O que se discute é a TR,
que há muito tempo ela não acompanha o índice que nem os índices de IPCA e o INPC, que são índices que têm uma correção monetária maior. E desde 2017, se eu não me engano, a TR ela tá zerada, então não está atualizando. Os valores que tem desde 2017 não aumentou em nada. E se tu for acompanhar, o dólar tá gigantesco, a bolsa também, tudo aumentou, menos Exatamente. a TR. Então não faz sentido manter ela zerada se tudo está aumentando. Você tem uma ideia, doutor, de quanto ela seria se ela não estivesse zerada hoje? Não, as taxas exatas eu não tenho aqui agora. Não... É uma junção de outras Isso, situações para chegar a esse... Na legislação na Lei 8.177, que fala sobre a taxa referencial, tem os índices o que se leva em conta para aumentar a TR. O que eu queria falar também era sobre a correção monetária. Ela não consegue repor a perda de inflação e logo perde o poder de compra. Em virtude disso, as pessoas começaram a procurar ação na justiça para tentar recuperar. É uma tese criada há bastante tempo até, e foi se discutindo, foi criando ações repetitivas até chegar no STJ, onde foi julgado em 2019 pelo STJ. O que já foi decidido até agora? Embora ache uma euforia com o julgamento do STF, precisa deixar um alerta para as pessoas que até agora as decisões foram negativas, para não revisar o benefício, para dizer que o TR é um índice aplicável e se usa ele, ou seja, não se revisa. Inclusive, em 2019, o STJ decidiu por esse jeito, falou que a TR é o índice aplicável ao FGTS. E depois de 2019 teve recurso e agora foi para o STF que colocou em pauta. Então é o último suspiro dessa revisão. Você vai ficar bem atento para ver o que o STF vai decidir agora, dia 13. O que a gente pode esperar do STF, né? Por inúmeras vezes a TR foi julgada inconstitucional pelo STF, só que não tem repercussão geral nos julgamentos dele, então não se coloca em amplitude. Só foi em determinados casos. Quem entrou com ação de forma individual chegou até o STF conseguiu dizer que era inconstitucional. Aí, nesse sentido, assim, pela jurisprudência do STF, se ele seguir a própria jurisprudência, a tendência é de que a revisão é devida. Pode acontecer essa revisão e os trabalhadores que têm FGTS têm direito a receber. Mas a gente precisa colocar em conta no contrapartida, para balancear essa situação, é que é contra a Caixa. E quando for contra a Caixa, quando é contra uma empresa pública, uma autarquia, o STF ele costuma fazer um julgamento político e não um julgamento constitucional, ele não segue as normas, ele vai mais pela política. E eles colocam um impacto econômico muito pesado em cima disso para balancear, ver o que aconteceria se julgassem dessa forma. Aí o que a gente precisa ter é que, assim, que o meu palpite é que o STF vai declarar a TR inconstitucional e vai aplicar o índice de INPC ou IPCA, mas vai modular a ação. O STF tem o costume de fazer isso, de modular as ações. Dizer que daqui para frente vale, ou daqui para trás vale, mas todo o tempo não vale. Vale, mas não vale. É isso que eles dizem. Vale para cá, não vale para lá. E o que pode acontecer nesse caso é que a Caixa corrija os saldos. Pode dizer que ele fala, não, até agora não vale. E daqui para frente a TR vai começar a valer. Então, até agora, se a TR não valeu, se revisa. Então, vai mandar a Caixa revisar. Ou pode ser o contrário. Pode ser a Caixa não vai precisar revisar até a decisão do STF no dia 13, e daqui para frente começa a seguir o índice normal, porque vai decidir a TR incondicional e só daqui para frente que ela se torna incondicional. Antes
ela estava valendo. A gente precisa pensar assim que tem que aguardar a decisão do STF para poder entrar com a ação, porque não se sabe certo o que vai acontecer. É um tiro no escuro, é uma aventura jurídica. Eu tenho um pouco de receio e um pouco de otimismo. É uma mistura de situações. Acredito que o STF, se for levar em consideração como ele julgou a desaposentação, que era a possibilidade do aposentado renunciar à aposentadoria e pegar e fazer uma nova aposentadoria, isso teria um impacto muito gigantesco no INSS. O STF julgou que a desaposentação é inconstitucional. Se for levar para essa linha de impacto econômico, o STF não vai aceitar essa revisão, né? Se for levar para o impacto econômico, porque a Caixa pode ter sérios problemas financeiros, estruturais e implodir. Outra coisa é que fica bem assim, tipo, a segurança jurídica fica em pauta aqui, porque se o STF não julgar inconstitucional a TR, vai estar se contradizendo com tudo que disse até agora. Então era isso que eu poderia falar. Não sei se deixei claro ou não, se deu para entender bem essa revisão do FGTS. Muito bem. A gente ouvia, né, doutor, o comentário aí durante toda a semana, pessoal bastante preocupado, né, e às vezes as pessoas vão atrás de informações que não são as devidas, né, e as informações mais corretas, mas fica a dica, né, para que o pessoal tendo dúvidas, queira saber mais como é essa situação, né, eu acho que o doutor colocou muito bem o fato de que é uma situação que não está ainda aprovada, né? Ela não está, ela está na pauta, né, para votação e para discussão no Congresso, no STF, aliás, não no Congresso, mas que agora no dia 13 de maio vai ser julgado, né? Vai ser levado esse tema à pauta para julgamento e se acontecer, existe essa possibilidade, ou daqui em diante, ou de lá até aqui. Isso, né? a modulação, o mais provável é que vai ser modulado. Uma coisa que eu poderia falar também sobre é que as pessoas me procuram e querem saber mais por essa pressão de tem até o dia 13 para entrar, tem até Exatamente. o dia 13, tem até o dia 13, se não entrar até o dia 13 não vai conseguir mais entrar. Não é bem assim. O que as pessoas falam assim, tem que entrar até o dia 13, é porque quando antes de entrar com essa ação, mais tempo se recupera. Cada mês que passa, se perde uma parcela lá de antigamente. O FGTS, ele tem a prescrição. O STF pode decidir pela prescrição quinquenal, que é a prescrição normal de 5 anos, então se recupera os últimos 5 anos, ou pela prescrição especial do próprio FGTS, da legislação do FGTS, que é de 20 anos. Daí se recuperaria desde os últimos 20 anos até aqui. De qualquer jeito, todo mundo que trabalha até agora está perdendo valores a cada mês que passa. Porque eles podem decidir que só até o dia 13 vale. Então, tudo para trás do dia 13 vale e para frente do dia 13 não vale. Então, toda vez que passar um mês a partir do dia 13, vai perdendo uma parcela, vai perdendo uma parcela, vai perdendo uma parcela. Por isso, essa pressão das pessoas de entrar para conseguir o máximo de dinheiro possível, né? Não quer dizer que quem não entrar até o dia 13 não vai mais ter direito. A gente tem que esperar, porque talvez o STF julgue improcedente e ninguém tem direito. Quem entrou, quem não entrou, pode ser uma ação perdida ou não. E existe a possibilidade, por exemplo, né, o STF julgando isso procedente, digamos assim, né, ou proporcionando então essa revisão para a Caixa, deles fazerem isso automático sem a entrada de recurso ou só para quem entrar com recursos? Não, a partir do momento que o STF decida procedente, ele vai intimar a Caixa para começar a corrigir todos os valores daqui para frente. Mas os valores que foram em atraso, só uma demanda judicial conseguiria recuperar eles. Os mais antigos, digamos assim. Os mais antigos só. Seria só os próximos daqui para frente. Quem começar a trabalhar agora e começar a recolher o FGTS, se o STF julgar procedente, já vai começar tendo a correção normal pelos índices que o STF decidir. Então, mas os índices que já foram feitos, já foram corrigidos pela TR,
o STF não vai mandar a Caixa corrigir todos os atrasados e mandar para todo mundo. Porque até é um trabalho que a Caixa talvez não tenha estrutura para fazer, né? Exatamente, e até falando nesse sentido, é um valor que não tem em caixa, né? Isso. Não tem em caixa. Então, a possibilidade de, digamos que o STF mande a Caixa aplicar essa correção de 20 anos atrás em diante, né? É um valor exorbitante que não há, é uma grande possibilidade de falência do próprio banco, né? Tem valores individuais que chegam a 400 mil. Exatamente, dependendo da taxa que for aplicada aí, né? Então tem valores que são bem exorbitantes, tem gente que talvez não tenha recolhido todos os anos, pode ser que sejam os valores menores, mas a média em si é alta e o impacto é grande. Exatamente, a possibilidade da intervenção do governo nisso é muito grande, né? Uma decisão política. O STF é um tribunal político. As decisões, a maioria das decisões do STF é política. Muito bem, eu acho que ficou claro, né? Até porque as pessoas comentaram algumas coisas aqui, mas justamente dentro daquilo que o doutor já colocou pra gente aqui. Eu quero, de uma certa maneira, agradecer, doutor Vinícius, pela sua oportunidade de poder estar aqui hoje falando com a gente sobre esses dois temas que são bem importantes, né? Particularmente, a gente não sabia nem que havia possibilidades ou que havia uma legislação praticamente igual à nossa, que é a nossa, eu digo, cidadãos comuns, como é a Previdência Indígena. E a outra questão é essa revisão do FGTS, que é pauta e é assunto de todas as rodas de conversa, onde a gente passa, aonde a gente vai, é assunto, né? As pessoas estão falando, estão comentando e principalmente, claro, já tentando antever cálculos, né? O pessoal ouve falar que há uma possibilidade de aumentar um valor em algum lugar, o povo já começa a planejar, né, nesse sentido. Então, ontem mesmo eu ouvi algumas pessoas comentando, pessoas que têm em torno de 20 a 30 mil de fundo, né, de garantia por tempo de serviço, né, de FGTS, porque ele vai ser sobre aquela base total, né? Esse valor ele não vai ser sobre o que tu tem atualizado ali do teu atual emprego. Ele é de toda a base, né? Todos os períodos. Então é aquele número grandão que fica lá, né, marcado na sua carteira de trabalho. Para quem tem um aplicativo é mais fácil de acompanhar. Ou pelo extrato da Caixa, né, doutor? Sim, o extrato da Caixa... É o mais seguro, né? O documento, assim, para entrar com a ação, o principal seria esse histórico do FGTS, o extrato da Caixa e todas as contribuições que seriam depositadas. Mas o que a gente comentava aqui, né? O doutor deixou claro que é mais fácil você esperar aí pela decisão do STF do que já partir aí gerando gasto e custo, né? Entrando com ação e daqui a pouco pode não dar em nada, né, doutor? Isso. Então, daqui a pouco pode ser que não surta efeito aí a sua correria toda. Então, aguarde até o dia 13/5, isso com certeza vai estar na mídia aí, vai estar em todos os canais de comunicação, porque é um assunto que mexe legal aí com toda a população. Muito bem, doutor Vinícius, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações, né, para o nosso público, as pessoas que estão nos ouvindo e também nos assistindo via Facebook, né? A gente comentava aqui no intervalo, né, sobre toda essa repercussão que tem acontecido aí, né, não só da questão da Previdência, que é um assunto novo, né, que vai entrar agora nas rodas de conversa, Previdência Indígena, e também a questão da revisão do FGTS. Então tá, mais uma vez gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de vir falar, esclarecer essas dúvidas sobre... Teve o Dia do Índio há pouco tempo atrás, e falar sobre um pouco esse tema, que é importante, a história do Brasil, a cultura, e também esse tema atual, que é um tema que eu gostaria, que muita gente me procurou, quis saber o que estava acontecendo, eu estudei, fui atrás, entendi como era. Eu já tinha visto isso em 2019 no STJ, achei que lá ia ser a pá de cal, que ali ia morrer essa revisão, mas o STF trouxe em pauta, ressurgiu de novo, e agora estamos aí aguardando, vamos ver o que o STF vai decidir. Ficar atento, torcer para que seja um direito para todos e correr atrás desses valores, né?
procurar um advogado de confiança, alguém que saiba fazer essa revisão, que já tenha ela em curso. E eu acho que era isso. Mais uma vez agradeço ao Jeff, a toda a rádio, e muito obrigado. Muito bem, a gente que fica feliz aí com as orientações, né? Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente traz aí a equipe de profissionais que a gente tem na nossa cidade, né? Para que possam esclarecer para a gente esses assuntos que estão, de uma certa maneira, aí, impactando, né? E trazendo essas preocupações, né? Para que a gente possa estar sempre bem informado. Muito bem, gente, agora é 9h40. Quero agradecer demais a sua audiência, a sua participação aqui no nosso programa. Nós vamos para um momento musical agora e na volta a gente volta com muito mais informações para você, também a participação aqui das nossas homenagens especiais. Chegando para você mais música aqui na nossa programação.